Leitura da Bíblia do dia 12 de julho, o primeiro livro de Crônicas, capítulos 13 e 14, dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo o Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então, Davi, com todo o Israel, subiu a Bala, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidão, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Capítulo 14. Então, Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi e madeira de cedro, e pedreiros, e carpinteiros para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo o Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso,
chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Salmo 9, do versículo 13 até o versículo 20. Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte,
para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Provérbios 19, versículos 4 e 5. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa.